tema da mensagem desta noite, a espiritualidade das coisas, a partir do livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 8, como está escrito: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E é claro que nós não iremos tratar das duas testemunhas mártires que fala nesse texto, que é uma questão simbólica própria do livro de Apocalipse. Mas devemos atentar para essa questão de que as coisas têm espiritualidade, mesmo que não percebamos. Aquilo que você chama de bênção, espiritualmente pode ser maldição. O que você chama de bem, pode espiritualmente ser um mal. E tudo espiritualmente tem sentido e se mostra com valor através da pessoa de Jesus. Quando o texto bíblico de Apocalipse diz assim: da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olha, onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Só que, por crucificar Jesus Cristo, por não compreender Jesus, por não aceitar Jesus, Jerusalém, que era a cidade da paz, cidade do Senhor, Jerusalém, que é a cidade das promessas, espiritualmente é outra coisa. Espiritualmente agora Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado, ela é Sodoma e Egito, lugar de perdição e de escravidão. E as pessoas iam para Jerusalém para cultuar. Lá está o templo, lá estão os sacerdotes, lá está a lei, sim, mas espiritualmente, por crucificar o Senhor, e onde o Senhor foi crucificado, Jerusalém é escravidão, Jerusalém é perdição. A partir daí, percebe-se que as coisas têm espiritualidade, e essa espiritualidade tem valor ou sentido a partir da pessoa de Jesus. Como eu uso as coisas em Cristo, como as coisas em Cristo adquirem valor para mim ou perdem valor em mim. A espiritualidade das coisas. Daí, cuidado quando você chama algo, ou dá valor ou nome a algo. Será que a espiritualidade desse algo, dessa coisa em Cristo, é o mesmo para você? Ou é o mesmo para Deus? Primeiro, pensando assim, qual a espiritualidade da igreja? Para Deus e para você. O jeito que você entende a igreja, vive a igreja, pensa a igreja, o jeito que você investe com dons e talentos na igreja,
a sua espiritualidade de ser igreja, de estar na igreja, é a mesma que Deus tem ou estabeleceu? Será que a igreja, eu e você, não estamos sendo a Jerusalém, que espiritualmente tem outro nome, que na verdade é a Jerusalém onde o Senhor está sendo crucificado, é a Jerusalém onde o Senhor está sendo aviltado, é a Jerusalém onde o Senhor não está recebendo honra e glória, é a Jerusalém onde o Senhor não é Senhor e Salvador. Espiritualmente, nós, igreja, somos o quê? Que nome nós temos espiritualmente? Jerusalém, cidade do Senhor. Espiritualmente, Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. A igreja espiritualmente é casa de oração. A igreja espiritualmente é santuário do Deus vivo, eu e você, quando o Senhor é aqui adorado, servido e amado. E aí sim a espiritualidade da igreja ganha dimensão conforme a vontade de Deus para ela. Espiritualmente, a igreja se torna então a nova Jerusalém, a cidade adornada que desce no trono de Deus, ataviada como uma noiva, com beleza e com graça, onde o seu Senhor é amado, servido e adorado. Espiritualmente, a igreja deve ser isso. Qual a espiritualidade da família? Como nós entendemos família? Estamos falando da espiritualidade das coisas. Que nome você dá à sua família? Que nome você dá à família? Qual a espiritualidade da família? Para nós é só ajuntamento? Para nós, o que é família? Que espiritualidade está sendo vivenciada dentro da família? Como eu chamo a família? Qual é o sentido que eu dou à família? É o mesmo que Deus dá? Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo: minha família, ó, tem de tudo. Ou seja, ele está dizendo que a família dele é uma mistura confusa. Ninguém se entende, ninguém se encontra. Não existem laços, não existem compromissos. E aí sim, espiritualmente, essa família é chamada de Sodoma e Egito, perdição e confusão, onde o Senhor é ali crucificado, ou seja, uma família que não corresponde à vontade de Cristo e nem vive Jesus. Como eu poderia chamar a sua família? A minha família? Deus chamaria? O valor que eu dou é o mesmo que Deus dá? Atente para a espiritualidade das coisas. Porque para Deus, a espiritualidade da família é única. E a espiritualidade da família acontece primeiramente quando um homem e uma mulher se unem através do casamento para ser uma só carne. E nessa uma só carne acontece a espiritualidade, a aliança. E esta família como aliança tem por modelo o próprio Deus que faz aliança conosco, inquebrável.
problemas, dificuldades. Eu acho que vocês já ouviram ou já leram algo a respeito com o tema até que o dinheiro nos separe, até que o trabalho nos separe, até que o problema nos separe. Ouvi um caso de um casal que estava tudo bem até o dia que ele chegou para ela e disse: estou desempregado. No outro dia o casamento estava desfeito. Entenda, as coisas têm espiritualidade, mas às vezes chamamos, denominamos, damos valor e sentido que o Deus, que não é o mesmo de Deus. E não é porque o jeito de viver as coisas não vivemos diante de Cristo, para Cristo, com Cristo, de forma que o jeito que vivemos as coisas, ou lidamos com as coisas, crucificam Jesus, não glorificam Jesus, assim como fez Jerusalém. Qual a espiritualidade do trabalho, do seu trabalho? Você é daqueles que diz: meu trabalho é um estresse, meu trabalho é um... E aí vai. Você chama o seu trabalho de estresse, você chama o seu trabalho de rotina desagradável, você chama o seu trabalho de tristeza. Espiritualmente, o que é o seu trabalho? É uma Sodoma e Egito, mesmo que você chame de bênção, mas na verdade seu trabalho tem sido uma confusão, uma perturbação para você, para a sua família, para seus sentimentos. Você já não dorme, você já não descansa por causa do seu trabalho, porque mesmo você chamando ele de bênção, de coisa boa, mas espiritualmente ele tem outro nome. Diante de Deus, trabalho é bênção, é providência, que devemos agradecer todos os dias. É o pai saindo em busca do pão e consegue porque Deus é bom. E que os filhos têm que entender isso, e a esposa tem que entender. E também se a esposa sai, tem que ser bênção. Tem que ser aquele que vai ao encontro da bênção para trazer bênção. Aí está a espiritualidade do trabalho, porque é assim que Deus espiritualmente construiu o trabalho. Não pode ser para a família e para nós Sodoma e Egito, escravidão e perdição, porque temos que usar o nosso trabalho não para crucificar Jesus, mas para glorificar Jesus. Qual a espiritualidade do corpo? Interessante que ultimamente ninguém sabe o que fazer com o corpo. E aí as pessoas tentam fazer de tudo. Eu fico imaginando, dou uma olhada, jovens, adolescentes e até velhos mesmo, o que é que ainda está faltando? Outro dia eu vi uma pessoa que tinha tanto brinco na orelha que eu digo: olha, da próxima vez ele vai colocar um brinco no cérebro, porque não tem mais onde colocar. Tem gente tão... Outro dia eu vi uma pessoa com alargador de orelha, né? Que eu digo: não, é bom já colocar uma tampa de panela, né? Daqui a pouco já dá para laçar alguma coisa. Sim, as pessoas já não sabem o que fazer com o corpo. Por quê? Porque espiritualmente o corpo tem sido chamado
não por nós, mas espiritualmente ele está sendo o que? Sodoma e Egito, perdição e confusão para sentimentos, para a vida de muitos. Não sabe se o corpo é uma via de drogas, de remédios, de saúde, de doença. Não, o corpo é aquele espaço que eu não sei mais nem o que é. Nós estamos na onda da tatuagem, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa. É incrível, é uma mania. Daqui a pouco vem a mania de apagar as tatuagens, porque vai perceber que passou. Outro dia saiu uma reportagem a respeito disso. Algum tempo atrás teve a onda dos Mamonas Assassinas, né? Que tinha uma carinha lá feia. Aí todo mundo se tatuou, está todo mundo querendo tirar daquele tempo passado, né? Mas uns 20 anos atrás. Por quê? Porque não tem mais sentido. Aquela coisa feia no corpo, mas não tem mais sentido. Qual a espiritualidade do corpo? Para Deus, o corpo existe para ser santuário dele, morada do seu espírito, presença, de tal forma que o corpo se torna algo inviolável. Não é espaço de manias, mas é espaço do Espírito Santo agir. E recebemos já uma tatuagem, o selo do Deus vivo, que Deus olha e enxerga muito bem, e que todos deveriam enxergar em nós, Jesus Cristo, a marca maior da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, sentimentos, emoções, tudo que temos e somos, porque no nosso corpo Jesus não é crucificado, ele é glorificado. Essa é a espiritualidade do corpo que devemos encontrar, para que ele não seja chamado de Sodoma e Egito. Qual a espiritualidade do dinheiro? Jesus disse que nós não poderíamos servir a dois senhores. Não deveríamos servir a Ele, Deus, e ao dinheiro, ao mamão. Qual a espiritualidade do dinheiro? Olha, eu acredito que Deus chama o dinheiro de muitos de Sodoma e Egito, escravidão e perdição, porque tem sido justamente isso. E dinheiro não significa riqueza, porque um pobre pode ser tão escravo do dinheiro quanto um rico, e um rico pode ser tão livre de dinheiro quanto um pobre. A pessoa pode ser escrava do dinheiro por não ter, assim como tem pessoas que são escravas do dinheiro por ter. Porque o problema não está no dinheiro, está no coração. Porque a adoração acontece no coração. Não é o dinheiro que me adora, é eu que adoro o dinheiro. Qual a espiritualidade do dinheiro para você? Talvez você conheça a materialidade do dinheiro, mas olha a espiritualidade dele. Interessante que Calvino, ele fala uma coisa, olha, incrível. Ele diz que Deus permite o pobre para ensinar aos ricos a misericórdia, e permite o rico para
que o pobre tenha alguém para ajudá-lo. Então, a espiritualidade do dinheiro está justamente nisso, porque Deus assim planejou. Deus me dá condições sempre para que eu seja um fator ajudador e não para que eu viva me servindo. A espiritualidade do dinheiro está em servir e não ganhar para que eu possa me servir, ganhar para o meu cartão de crédito. Incrível uma coisa, eu vi um filme, desenho animado, o Super-Homem com a Mulher Maravilha perseguindo lá o inimigo, entrou num shopping. E ela disse: "Pô, Zeus, isso é um templo?" E então o Super-Homem responde: "Sim, o templo dos adoradores do cartão de crédito." Shopping center. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas se você entra num shopping sem cartão de crédito, sem dinheiro na carteira, sem nada, você não sente que a sua estima fica meio abaixo, você fica em crise? Porque a gente gosta de entrar potente. Como? Posso comprar, mesmo que eu não compre. Mas quando você entra olhando que só tem dinheiro só para comprar a metade de um sorvete, né? Sim, qual a espiritualidade do dinheiro para você? Você entende que Deus está colocando o dinheiro em sua vida para que seja um fator de serviço, ou seja, Ele faz você ter para que você possa ter condição de ajudar, ou para que transforme você justamente num morador de Sodoma e Egito. Ou seja, para suprir seu eu, seu egoísmo, seu ego. Não, é claro que não. A espiritualidade do dinheiro está justamente em ser a providência de Deus, para que eu tenha a condição de suprir as necessidades da minha família e ser bênção, suprir a necessidade da igreja e ser bênção, suprir a necessidade do outro e ser bênção. Jesus, encontrando um jovem, disse: "Me siga." E aquele jovem saiu triste, foi embora triste porque tinha muito dinheiro. Jesus encontrou Mateus e disse, na coletoria, ou seja, tinha um bom emprego. Na época, o coletor de impostos era uma das pessoas mais ricas da cidade. Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Aquele jovem poderia ter sido apóstolo de Cristo. Poderíamos estar lendo um livro escrito por ele, mas não. Ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe quem é, o que aconteceu com ele. Com certeza podemos saber. Morreu sem Deus, sem Pai, sem salvação. Tinha outro Deus. Dinheiro para ele, espiritualmente, era Sodoma e Egito. Mateus seguiu Jesus e deixou o dinheiro. Hoje você tem um livro escrito por ele, um evangelho de graça e de glória a Deus, porque dinheiro para ele não era Sodoma e nem era Egito. Qual a espiritualidade das coisas? Beleza. Qual a espiritualidade da beleza? O que é beleza para você? Beleza mexe com sua estima. Beleza traz preocupação para você. Beleza faz você perder a paz.
Você depende da beleza para ser feliz? Está preocupado em saber que vai perder a sua beleza com o tempo? A velhice chega para todo mundo. Você está preparado para não ser belo? Como Deus vê a beleza? Onde está a beleza? Biblicamente, a beleza está em tudo que Deus criou. E Deus me criou, e não tem como eu ser feio, porque tudo que Deus criou contém beleza. E o olho daqueles que tem Deus como Senhor de todas as coisas tem que encontrar beleza em toda a criação de Deus. De forma que a espiritualidade da beleza está em ser Deus o Criador. Então eu não posso chamar de feio aquilo que Deus chama de belo e de bom, porque criou todas as coisas e diz: é bom, é belo. Só existe uma coisa feia, porque Deus não criou a maldade. Porque a espiritualidade da maldade é maligna. A espiritualidade da maldade é Sodoma e Egito, perdição, escravidão. Você deve olhar-se no espelho e encontrar espiritualidade na beleza. Que espiritualidade? Vê no espelho, vê-se no espelho como alguém que Deus criou. E até os defeitos que você encontra no espelho, é justamente o jeito criativo de Deus pintar a vida em você. Dê glória a Deus, seja grato a Deus e viva a sua beleza com espiritualidade, de tal forma que a sua beleza não crucifique Jesus, mas glorifique Jesus. Qual a espiritualidade dos seus filhos? Por último, eu vou tocar nesse assunto porque filhos tem sido problema. Coloca os pais numa rotina estressante, os pais ficam cansados dia e noite. Outro dia eu conversando com um casal, ele disse: pastor Lucas, a gente já não aguenta mais. Eu digo: mas tenha paciência, você só está começando. E o filho dele só não tem 3 anos ainda. Você só está começando. E o casal se vê já sugados em suas forças, em sua felicidade, em sua privacidade, em tudo. Qual a espiritualidade dos filhos? Para que não seja Sodoma e Egito. Perdição para o casal e escravidão para o casal. Perdição por quê? Muitos divórcios acontecem a partir do nascimento do filho. Chega o filho, a mãe se casa com o filho. Acabou o casamento. O esposo se torna acessório e vice-versa. Aí é perdição do casamento. Escravidão. Os pais se tornam escravos dos filhos, emocionalmente, e aí vai. Eles não conseguem construir
a maternidade, a paternidade, como também a filiação, ou seja, o ser filho, numa construção de serviço, de servitude. Qual a espiritualidade dos filhos? Da maternidade, da paternidade? Deus criou para que a família, o casal, se tornasse cada vez mais parecido com a Trindade, onde tudo gira em termos de harmonia e graça, de forma em que o Pai não está contra o Filho, nem o Filho contra o Espírito Santo, mas existe uma unidade plena, existe uma grandeza, existe uma singularidade tal que ambos se completam e nenhum se exclui. A chegada do Filho não pode excluir nenhum dos membros, pelo contrário, deve intensificar. Se o Filho faz com que o amor do casal diminua, a espiritualidade aí não é a mesma que Deus tem pensado. Com o Filho, o casal deve se amar mais, porque com a chegada do Filho, a Trindade está construída. Por isso, seu filho não chegou à sua família para que ela se chame Sodoma e Egito, para que seu casamento se chame Sodoma e Egito, mas chegou para que se chame bênção e graça, porque Jesus não é crucificado através da maternidade e da paternidade, mas ele é glorificado no ser pai, no ser mãe, no ser filho, dentro desse conjunto chamado família de Deus, que é você. E você pode pensar na espiritualidade das demais coisas, até mesmo nas simples coisas da vida: o deitar, o acordar, o se alimentar, tudo contém espiritualidade. Mas lembre-se, nem sempre que você diz bênção é bênção, porque pode conter outro nome. E como eu sei que eu estou acertando na espiritualidade, se Jesus não está sendo crucificado, mas glorificado, você está vivendo espiritualmente bem e está usando a espiritualidade das coisas de forma correta. Mas se Jesus está sendo crucificado e não glorificado, isso tem o que você está usando, vivendo e convivendo espiritualmente, tem outro nome, por mais que você chame de bênção e de graça. Que Deus nos faça encontrar a espiritualidade das coisas, que seu filho esteja na espiritualidade correta, que você como casal esteja na espiritualidade correta, que você como pessoa esteja na espiritualidade correta. Como você chama as coisas? Como Deus chama as coisas? Vamos orar e vamos pedir a Deus para que nos ajude a viver as coisas de forma a agradá-lo, para que espiritualmente sejamos chamados de
bênção, misericórdia e vida em abundância na pessoa de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus, dai-nos da tua graça, a graça de viver todas as coisas com a espiritualidade que convém. Que a espiritualidade idolátrica, que a espiritualidade que não é bíblica, que a espiritualidade das crendices, que a espiritualidade de uma vida que não te glorifique, não faça parte de nós, Deus. Nos ajuda, Deus, na pessoa de Jesus. Amém.